Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A paz do Senhor a todos, líderes, pastores, irmãos, irmãs, jovens, a toda a igreja do Senhor, adolescentes, crianças, a todos os líderes no Brasil, fora do Brasil, nossa gratidão ao Pai Eterno pelas vossas vidas. Sempre é um prazer imenso poder estar aqui, usando esse meio de comunicação para abençoar a sua vida, a nossa vida, com a palavra de Deus. Comigo, pastor Wagner, pastor Luiz, professor César, irmão Nilton, Caio, junto formamos a EBD Online para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar que o irmão Nilton dando início a esse trabalho. Eterno soberano Deus, Pai querido, Pai santo, nesta oportunidade, Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio de aqui estarmos em mais uma aula. Queremos te apresentar, Senhor, nosso pastor, professor Osiel Gomes. Tome em tuas mãos, abençoa também, Senhor, aqueles que estão do outro lado, ouvindo, assistindo, Senhor, essa aula. Meu Deus, que tu venhas falar grandemente em nossos corações e assim, meu Deus, possamos aprender a tua palavra. Agora, fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Lição de número 9. Qual é o tema? Lição de número 9, uma igreja que se arrisca. Uma igreja que se arrisca. É claro que a lição, no capítulo 6, 7 de Atos, não está tratando da igreja. Está falando de um membro, ok? De um membro, porque a igreja, ela nasce como igreja no dia de Pentecoste, Atos 2, mas a igreja gentílica, de verdade, ela vai começar a partir de Atos, né? Capítulo 9, 13 em diante, não é isso? Em especial o 13, que nós vamos ter a igreja de Antioquia, não é isso? Mas nós temos aqui um judeu, né? Nós podemos analisar, nós temos a igreja gentílica, nós temos a igreja em Atos 13, mas em Atos 6 nós temos os judeus que eram helenos, nós explicamos isso, e os judeus tradicionais de fala aramaica que estavam em Jerusalém, que eram os ortodoxos, não é isso? Então nós vamos ter aqui um grego, porque se vocês analisarem os nomes aqui escolhidos, nós vamos ter esse Estevão, não é isso? Que será escolhido. Mas o texto não está falando da igreja em si, mas um membro que vai representar a fé daqueles que terão coragem de testemunhar com ousadia, com toda a autoridade de Cristo, a palavra do Senhor. Nós temos aqui um homem que vai crer em Jesus, vai defender o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Primeiro ponto, a igreja, Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Aprendendo com Estevão, a fé sob ataque, a disputa com Estevão e a falsa narrativa. Isso, então nesse primeiro ponto, Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Nós podemos observar que aqui nós vamos aprender com Estevão, a sua fé foi atacada, a sua crença, e a disputa que ele teve com os homens, ok? Que tentavam impor a sua crença, seus costumes e não o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E a falsa narrativa, os opositores de Estevão vão criar uma narrativa em dois níveis para atacar esse homem e atacar a fé que ele pregava. Segundo ponto, Estevão e a igreja que defende a sua fé. Deus na história do seu povo e corações endurecidos. Então, nesses dois pontos, o Estevão vai mostrar ao longo do processo histórico que Deus nunca se ausentou do seu povo, sempre esteve presente com milagres, sinais, maravilhas, mas ao mesmo tempo vai mostrar que o povo era endurecido, incrédulo e não se deixava convencer pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo só entra em quem dá liberdade. Até Jesus Cristo, não há essa ideia calvinista de impor sem a pessoa querer, de Deus determinar lá na eternidade. Isso não existe. A Bíblia diz claramente em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e as 7 igrejas da Ásia, quem tem ouvido o que o Espírito diz. Ali, rupacoa do grego, é ouvir para obediência, mas é uma decisão da própria pessoa. Vamos lá. Terceiro ponto, Estevão e o martírio da igreja. Então, sim, pode ir. Contemplando a vitória da cruz,
perdoando o agressor. Pronto, e nesse final nós temos aqui um homem chamado Estevão, que ele vai se tornar o primeiro mártir da fé do povo de Deus. Amém? Vamos lá. Lição de número 9, texto áureo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos 7, versículo 55. Verdade prática. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Muito bem. Então, veja só essa verdade prática, como é que diz? A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e seus valores. Muito bem. A capacitação para vencer os desafios, os problemas e as lutas só vem através do poder de Deus. Por isso que lá em 2 Coríntios, o próprio apóstolo São Paulo, ele diz: a nossa capacidade vem de Deus. Está aí em 2 Coríntios, no capítulo de número 2. Deixa eu só abrir aqui minha Bíblia para ler para os irmãos. Observem bem que o próprio apóstolo São Paulo, ele diz isso. Verso 3, capítulo 3, verso 5. Olha aí, 3, 5. Não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa... Não que sejamos, né? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Vem de Deus. Então, não é porque somos inteligentes, não é porque somos peritos, não é porque sabemos falar bem, não é porque somos formados, não é porque temos agilidade. Na obra de Deus, a nossa vitória vem pela capacitação do Espírito do Senhor. Ele é quem nos capacita para dar a resposta clara. E só para os irmãos terem uma ideia, no momento em que a fé fosse desafiada, Jesus prometeu em Mateus 10, ele diz: vocês serão levados aos tribunais, mas não se preocupem com o que vocês vão falar, porque na hora, ali não é pregação do Evangelho, não confunda, não é isso? Ali ele está dizendo o seguinte: na hora, aquilo que vocês não sabem, o Espírito vai dar autoridade. O Espírito Santo vai dar autoridade. Vamos lá, a leitura do texto. Estevão, Atos capítulo 7, versículo 1 a 13. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela esperança, nem ainda um espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, depois dele, à sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizados, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. Nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. Muito bem. Então veja bem, nós temos ali no nosso quadro, aqui no início, testemunhos inspiradores de homens de Deus. Quando nós lemos o livro Heróis da Fé,
Aquele livro inspira. Nós temos a história de D.L. Moody, John Wesley, de Spurgeon. Nós temos a história dos grandes homens que mantinham comunhão com Deus. Mas nada melhor do que ler os heróis da fé da Bíblia. Quando nós lemos esses homens, eles são inspiradores. Agora, por que os homens antigamente eram inspiradores na vida de comunhão com Deus? Primeiro, porque eles tinham fidelidade. Uma das marcas de todos os servos de Deus ao longo do passado sempre foi a fidelidade para com Deus. Nunca abriram mão de Deus. Então, se você analisar o capítulo 11 de Hebreus, olha o tanto de heróis que nós temos. Nós temos o próprio Abel, nós temos Noé, nós temos Enoque, nós temos Abraão, nós temos Moisés, nós temos José, nós temos Jacó, nós temos Isaac, nós temos Abraão, nós temos Gideão, nós temos grandes líderes que sempre mantiveram a sua fidelidade para com Deus. Não é que esses homens não fossem falhos, não é que esses homens não fossem defeituosos, não era que eles fossem super santos, mas eram santos que na sua fraqueza humana sempre procuravam caminhar mais para Deus e não se afastar de Deus. Entenderam? Então, veja que Hebreus capítulo 11 trata sobre isso. Olha aí Filipenses 3:17. A segunda coisa que nos leva a olhar para os heróis da Bíblia, esses homens, é porque eles deixaram marcas de integridade e de fé. Olha o exemplo aqui de Paulo. 3:17 Filipenses. Sede também meus imitadores. Sede também meus imitadores. E tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Está vendo? Então, quando você lê 1 Coríntios 11, primeiro Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu fui de quem? De Cristo. O modelo de Paulo, o paradigma de Paulo, o padrão de Paulo, que ele imitava como ser absoluto para a sua vida, quem era? O próprio Cristo Jesus. Paulo não se espelhava nos outros, e só para os irmãos analisarem, lá em Gálatas 2, ele chama os demais apóstolos de colunas. Porém, ele viu que Pedro era fraco e Barnabé também era fraco, eram falhos. Então, quando nós atentamos para homens que nos inspiram, o melhor é ficar com a Bíblia e a palavra de Deus. Você pode admirar pessoas, você pode dizer, aquele homem é um homem de Deus, mas a sua fé deve pautar-se em Cristo Jesus, como diz Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque todo homem é falho. Escute isso, todo homem é falho. E tem gente aí se decepcionando com a igreja, se decepcionando com liderança, se decepcionando porque estão colocando os olhos em quem? No homem e não em Cristo, ok? Então, veja que nós temos aqui um grande testemunho exemplar, vívido, claro, da pessoa de Estevão. Nós temos aqui Stefanos, é a palavra do nome Estevão. Stefanos é o nome de Estevão. E esse nome de Estevão está falando de coroa. A palavra Stefanos ou Estevão quer dizer o quê? Coroa. Veja que a própria história, ela vai fazer uma ligação do nome de Estevão com o seu estilo de vida. Ele vai ser coroado. Veja que o Senhor vai recepcioná-lo de pé. Isso aqui mostra um coroamento, por causa da sua fidelidade, por causa da sua crença, por causa da sua fé. Essa história de Estevão, ela é singular, porque quando você atenta para ela, 2 Timóteo 3:12, está escrito: todos que querem viver piedosamente em Cristo, padecerão o quê? Perseguições. Todos que querem viver piedosamente. Não há nenhum crente que não fique na terra sem perseguição, sem ostracismo, sem luta, se ele quiser viver como? Piedosamente. Agora, se ele quiser amizade com o mundo, se ele quiser viver na aparência, ou se ele for um crente nominal, o que acontece? Ele vai viver light. É assim ou não é? Ele não vai incomodar ninguém. Agora, no momento em que você procura andar em santidade, em verdade, amar a Bíblia, amar a palavra, pregar o evangelho na sua essência,
pode aguardar bombardeio, mas também não temas. A Bíblia diz: a nossa capacidade vem de... E lá em Efésios 6:10 diz: fortalecei-vos no Senhor e aonde mais? E na força do seu poder. Então, esse nome Estéfanos vai fazer relação e ligação com essa história. Percebam que nós colocamos aqui, no verso... Onde é que está? Texto bíblico. Então nós temos aqui 7, 1 a 13, ok? Mas eu vou fazer um apanhado geral do capítulo, porque senão não vai dar para a gente colocar, não é isso? Nós até colocamos aqui, não é isso, pastor? O senhor relacionou? Como estava lá? Então nós temos em primeiro lugar o quê? Os primeiros chamados de Deus. Os primeiros chamados de Deus. Quando você lê, por exemplo... quando você lê do 1 ao 13, nós temos os primeiros chamados de Deus. Nesse texto aí, qual foi o primeiro homem chamado? Abraão. Olha aí, vamos lá para o texto. Nós temos o primeiro homem chamado aí em Atos, no capítulo 7. Quem é o primeiro homem que é chamado aí? Abraão. Está aí no verso 2, como é que diz? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, quando nós falamos dos primeiros chamados, o apóstolo, aliás, o doutor Lucas, ele está relacionando esse capítulo que eu coloquei aqui, uma eloquente apologia de Estevão. Quando você olha para essa eloquência de Estevão, essa postura de Estevão, nós vamos analisar em primeiro lugar que antes de Estevão entrar em cena, ele está mostrando os primeiros chamados por Deus. E dentro da história bíblica, o primeiro homem chamado para representar Deus perante os povos, quem foi? Abraão. Ele, Deus eterno, chama Abraão, e para vocês terem uma ideia, primeiramente ele está em Harã, não é isso? Depois o dos caldeus. Por que o autor faz questão de citar locais? É só uma questão geográfica? Não. É para mostrar que Deus não está atrelado nem à terra e nem à nacionalidade, porque Abraão não era judeu e Abraão nem morava em Jerusalém. Observem que aqui Deus já começa mostrando, e é muito interessante aqui, meus irmãos, quando o Estevão começa essa narrativa, ele já começa desconstruindo toda aquela ideia judaica de um apego ao patriotismo judeu, já começa a combater aquela ideia de que eles eram os melhores, vocês entenderam? Por isso que ele começa citando aí o texto bíblico, olha aí como é que diz aí. Primeiro, os pais habitavam, olha aí, verso 2. Diga aí. Estando o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Isso, então Deus primeiro apareceu a ele, não é isso? Agora, depois, como é que diz o verso 3? E verso 3, e disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. 4, então saiu da terra dos caldeus, habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Então, antes de mostrar a outra terra, Deus primeiro se revelou a ele. Deus não mostra a outra terra antes dele se revelar, antes dele se revelar a Abraão. Ele só mostra a outra terra depois que ele já se revelou. Depois que Deus se revela. Então veja que o texto começa dessa maneira. Só que há uma coisa interessante. Esse texto, ele começa com a glória de Deus. Olha o verso 2, vamos lá. Verso 2. Isso. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão. Então o texto começa falando do Deus da glória, que se manifesta, que se revela. Mas esse capítulo também vai chegar no final, verso 55, fechando com a glória. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. O que isto quer dizer, pastor Zé? Só pode entrar no chamado de Deus quem vê a sua glória.
quem não vê a glória de Deus não pode fazer a obra. Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, viu a glória de Deus. Ezequiel, no capítulo 1, viu a glória de Deus. Isaías, no capítulo 6, viu a glória de Deus. Só pode ir ao chamado quem vê a... Homem que não vê a glória de Deus só vê a sua própria glória. Homem que não vê a glória de Deus não está pronto para enfrentar deserto, perseguição, calúnia. Homem que não vê a glória de Deus, a vidinha para ele está mensurada, circunscrita apenas no seu universo humano. Homem que não vê a glória de Deus é pobre. Homem que não vê a glória de Deus, ele pode ter erudição, mas é pequeno no mundo espiritual. Homem que não tem a glória de Deus, ele pode ser culto, pode ser pregador, pode conhecer hebraico, pode conhecer grego, mas sem ver glória de Deus, ele não tem coragem de deixar a sua terra. A gente diz assim: Abraão partiu sem saber para onde, mas antes de Abraão partir, o que foi que Deus fez? Se revelou a ele. Deu para entender agora? Ou seja, você só pode partir e enfrentar tudo quando você vê o quê? Vê a glória. Porque a Bíblia diz, olha lá o verso 2, e o Senhor apareceu, não é isso? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. O Deus da glória apareceu a quem? Sabe por que tem muitos obreiros que tem medo hoje do evangelho, que tem medo de enfrentar? Sabe por quê? É porque Deus nunca apareceu a ele. Ou seja, conhece Deus, fala de Deus, conhece Deus pela história, conhece Deus apenas por relatos, mas não tem experiência com Deus. E quem não tem experiência com Deus não tem um ministério ousado. Toda essa ousadia de Abraão de sair, de partir, sem saber para onde ia, é porque Deus o quê? Se revelou. E Soren Kierkegaard, ele disse que Abraão deu um salto no escuro porque conhecia o Deus da luz. Se tu não conheces o Deus da luz, tudo é escuridão para você. Tudo é escuridão. Então veja que nós temos aqui essa eloquência de Estevão, é porque ele conhecia a Deus. Então esse texto começa com glória e termina em... Quem quiser um ministério abençoado, olhe para cá. Tem muitos que estão começando sem glória, mas recebendo só glória humana. Bota para cá, Caio. A glória do dinheiro, a glória do poder, a glória da fama, a glória do status, a glória do reconhecimento. Tem glória do ministério, tem glória. Pode até receber placa de governador, placa de prefeito, placa, título não sei de onde. Tem glória na terra, tem glória na família, mas nunca viu o Deus da glória e nem tem a glória do ministério. Isso é um perigo, porque essas glórias levam à queda. A glória do ouro, a glória da fama, e aí termina até na glória da saia. Isso, aí por quê? Cai. Por que é o seguinte? Porque nós estamos mostrando aqui que a glória de Abraão, por que Abraão não vai fracassar? Porque ele viu a glória de Deus. Por que Isaías vai avançar? Ele viu a glória de... Quem vê a glória de Deus não fica atrelado na glória humana. Por que Estevão vai perder a vida? Porque ele viu a glória de Deus. Então veja, esse texto aqui começa com glória e termina com o quê? Veja que o ministério de Abraão começou com glória e vai terminar com o quê? E veja que Deus fez a promessa. Abraão não recebeu a herança, não é assim? Ele não recebeu, ele tinha uma promessa, não tinha? Mas ele recebeu a herança? Não, era para depois dele. Porém Abraão recebeu uma coisa, promessa. E quem recebe promessa caminha pelos olhos da... Nem que não receba coisa nesta terra, mas ele vive da promessa. Não, eu tenho uma promessa melhor. Ah, pode sofrer nessa terra, mas ele tem uma promessa maior no céu de glória. Então veja que Abraão viu a glória, e aqui Estevão começa com a glória e vai terminar falando do quê? Da glória. Mas aí nós vamos entrar na ideia central do texto, que é muito interessante aqui. Qual é a ideia central aqui do texto? Aí agora você pode observar que quando você lê o capítulo 7, o Estevão vai mostrar que a ideia geral do capítulo é que todos os escolhidos de Deus, a começar por Abraão, seguido dos patriarcas, dos profetas, foram rejeitados por quem? Pronto. Israel fez o quê? Rejeitou. Todo Israel rejeitou os profetas de Deus. Quando você lê Jesus falando, ele diz: Jerusalém
Jerusalém que mata, e apedreja os que se são. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintos, mas para mim as portas fechadas. Veja, isso aqui é muito interessante, pastores e líderes, porque é o seguinte: às vezes a gente pensa que por ser escolhido, por ser o homem de Deus, chamado por Deus, ninguém vai me rejeitar, ninguém vai me criticar, ninguém vai... Vocês já observaram? A igreja está cheia de pessoas dizendo assim: olha, mas a igreja tem coisa demais, a gente é rejeitado, ninguém olhou para mim nessa igreja. E quem foi que disse que Deus chamou para tu ser aceito? Hein? Quem foi que disse? O Estevão está mostrando aqui na ideia central, e eu vou mostrar aqui três grandes rejeitados. Três grandes rejeitados. Vamos lá. Primeiro, se vocês analisarem, a Bíblia mostra três grandes rejeitados. Nós temos quem? Moisés. Moisés foi rejeitado por Israel ou não foi? Pronto. Não, nós não queremos tu como nosso líder. Aí se você pegar, vamos para Gênesis. Quem foi rejeitado em Gênesis? José. Os irmãos de José fizeram o quê? Rejeitaram. E note que no caso de José, qual era o problema? Inveja. Qual o problema de eles atacarem Estevão? Inveja. Qual o problema de rejeitarem Jesus? Então olha para cá. O Estevão foi rejeitado? Vamos lá, bem forte. Foi rejeitado? Jesus foi rejeitado? Aí Moisés foi rejeitado? Aí só tu que é bonito e não quer ser rejeitado. E veja que eu estou falando de dois grandes homens que trouxeram proveito para o povo. José foi o homem que trouxe o que para o Egito? Toda a alimentação, que passa a tipificar quem? Cristo. E Moisés, ele entra no cenário humano, ele liberta. Quando ele vê um egípcio maltratando ali um hebreu, o que ele faz? Ele mata, enterra na areia, e aí ele começa a lutar. Mas quando ele vê o outro discutindo com o irmão, ele diz: vocês são irmãos, para que isso? Aí o outro que viu, que agora estava sendo ofendido, ele diz: quem te constituiu juiz sobre nós? Tu quer fazer comigo como fez com o egípcio? Aí a Bíblia diz que Moisés teve que fugir. Então note que nós temos Abraão, nós temos Moisés, aliás, nós temos Abraão, nós temos José, nós temos os patriarcas, nós temos Moisés, e nós temos Jesus, e nós temos Estevão. Todos rejeitados. Todos rejeitados. Agora, a glória de um ministério não está em eu ser aceito. A glória de um ministério está no meio da prova, no meio da luta, no meio da rejeição, no meio da crítica, no meio da fofoca, no meio da baderna, eu continuar o mesmo, confiando na promessa. Porque homem que tem promessa, olhe para cá, bota para cá, Caio, bota para cá. O que eu quero dizer para vocês aqui nesta lição é que a Bíblia está mostrando que os primeiros chamados viviam da promessa. E quem tem promessa pode até não ter glória. Quem tem promessa pode até ser rejeitado. Quem tem promessa pode não ser olhado com bons olhos. Mas quem tem promessa vai até o fim. Porque é isso que lhe anima, que lhe dá força, que lhe dá vigor, confiar na promessa de Deus. E quem tem promessa de Deus tem um ministério de glória. Outra coisa, ministério de glória, bota pra cá, tu tá filmando? Bota pra cá. Ministério de glória não é que você vai viver só de prosperidade, não é que a sua família vai ser linda, não é que você vai ter aplauso. Ministério de glória é que a glória de Deus não faz você desistir. A glória de Deus, ela faz com que você nunca desista. Esse é o segredo de um ministério cheio de... Pode ter perseguição, pode ter calúnia, pode ter afronta, pode ter rejeição, pode ter desafio, mas quem contempla a glória de Deus troca toda esta glória pela glória do eterno. A glória, bota pra cá, tu tá filmando, Caio, bota pra cá. A glória de um pastor não é o tanto de agenda que ele tem, não é o tanto de igreja que ele dirige, não é tanto onde ele prega. A glória do ministério de um pastor é quando ele não desiste, na luta, na crítica, na lágrima, na perseguição, na calúnia, ou com muito ou com pouco, mas ele continua. A glória de um ministro é viver o evangelho de Cristo Jesus. Então, a ideia central aqui do texto está aqui. A ideia central é mostrar que os libertadores, que os profetas, os escolhidos sempre foram
rejeitados. E olhem para cá, esse negócio aqui de escolhido não é para aquele negócio do hinozinho para tu ficar, você é um escolhido, não tema, não chore, não, isso aqui é o seguinte, rapaz, tu já sabe a visão da promessa, é assim ou não é? Deus te escolheu, pronto. A Bíblia diz, e chamou Deus a Abraão, ele tirou ele de Arã, aí apareceu a ele, mas quando colocou Abraão, Deus disse, eu vou te dar a terra, não foi assim? Agora é o seguinte, prossiga. E Abraão, sem ter filho, sem ter nada, sem saber para onde ia, recebeu a promessa, obedeceu, creu sem ver e seguiu em frente. É assim que o homem de Deus faz. Então vamos lá, quem são os rejeitados, bem forte? José, Moisés e Jesus. Pronto. Aí quando você analisa bem, agora Atos capítulo 7, não é isso? Verso 14 a 26, não é isso? Pronto, falamos da ideia central, não falamos? Quando você vem para o Atos 7,14, né? 20 ao 26. Cadê? Aqui não é? 7? 7 e 20. Aqui não, é 26, não é? 26 mesmo? Mas é até o 29, viu? 14 a 29. Mas os irmãos colocam aí. Agora nós temos que analisar que Estevão, nesse texto, ele vai fazer duas defesas. Estevão está sendo atacado e ele vai fazer duas defesas. Aqui está a primeira defesa de Estevão. Qual foi a primeira defesa? Primeiro, olha como é linda a Bíblia. Primeiro ele está mostrando quem foram os escolhidos. Homens escolhidos por Deus, chamados por Deus, selecionados por Deus. Em segundo lugar, ele agora vem com a sua defesa. Veja que em primeiro lugar ele está fazendo uma análise histórica, mostrando como Deus escolheu Abraão, depois mostrando como Deus chamou os patriarcas, não é isso? Basta você ler aí no verso, porque quando você pega aí do 1, não é isso? Até o 13, aí que é o texto da lição, você tem aí, por exemplo, Deus chamando Abraão, Deus chamando Jacó, Deus chamando, está aí no verso 14, e mandou chamar quem? Jacó. Aí você tem José, está aí no verso 13, 14. Então veja que ele fala de Abraão, ele fala de Jacó, ele fala de José. Aí quando ele está falando dos escolhidos, agora ele vem para a primeira defesa dele. E a primeira defesa que ele vai citar está aí no verso 20, que é a história de quem? De Moisés. E quando ele começa a falar de Moisés, escutem bem, Moisés o libertador, ele começa mostrando um homem de alto nível cultural, que o Flávio Joséfo diz que ele venceu uma grande batalha, que ele era um grande general. Mas para os irmãos terem uma ideia, é no livro de Atos que nós temos os 40 anos nas três fases da vida de Moisés. Olha aí, se você pegar o verso 23, leia aí. E quando completou a idade de 40 anos... veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, ele estava onde aí? Ele estava morando aonde aí, nesse tempo? No Egito. Ele estava morando no... Pronto. Então, lá no Egito, quando ele completou o quê? 40 anos. Agora, vamos para o verso 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe o Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Moisés estava onde agora? Ou seja, 40 anos no Egito. O que foi que ele fez 40 anos no Egito? Olhem para cá, Estevão, a pregação de Estevão era bíblica. Ele está mostrando quem era o libertador. Olha quem é que Deus vai escolher. No 22, olha como é que diz o 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Veja que alguém diz assim que Estevão, aliás, que o Moisés, ele tinha dificuldade na fala. Veja aí, Êxodo 4:10. Aí depois tu liga com isso aí. Vamos lá para isso. Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Vai. Aí pode ler lá. Pode ler. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Pronto, então vamos lá. Se vocês analisarem, parece que a Bíblia está se contradizendo. Porque aqui ele está dizendo, eu sou pesado de língua e de boca. Mas a Bíblia diz aí que ele era poderoso em palavras. E aí, como é que nós vamos resolver o problema?
Primeiro eu falei dos 40 anos morando aonde? No Egito. E 40 anos morando aonde? Então, se ele era formado em toda a ciência do Egito, 40 anos no silêncio, 40 anos sem conversar com pessoas inteligentes e sábias, 40 anos sem convívio de universidade, ele se tornou o quê? Um homem de língua? De língua pesada. Agora prestem bem atenção, eu vou falar de novo a glória. Tu tá filmando o Caio. Oh, coisa gostosa, irmão. Eu lendo isso aqui, meditando, não é assim? Olha como é linda a Bíblia. 40 anos aonde? No Egito. Quantos anos? 40 anos. Hein? 40 anos. Aí no verso 23, não é isso? 40 anos. 40 anos, não é assim? Então 40 anos, ele era filho de quem? De Arão e Jó, que é? Eles ouviam falar de Deus? Agora, quantos anos o Moisés ficou sem nunca Deus se manifestar para ele? 40 anos. Quantos anos? 40. Porque tem irmão que toda hora, eu estou vendo Deus, eu estou vendo a glória, eu estou vendo. E quantos anos ele ficou? 40. Aí quando você lê o próprio texto aí no verso 30, olha como é que está aí. Completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Vocês se lembram que eu disse que Abraão só vai porque Deus? Ele se revela para ele. Isaías só vai porque Deus? Jeremias só vai porque Deus? Moisés só vai porque Deus? Então não adianta você ir se Deus não se revela, porque você não vai ter glória. Rapaz, é pesado. E veja bem, o Moisés tinha glória ou não tinha? Formado em toda a ciência, conhecedor, eloquente de palavras. E o Flávio José disse que ele conseguiu uma vitória enfrentando tudo lá pela Etiópia. Ele conseguiu uma vitória. Era um homem culto, era um homem de força. Moisés matava ou não matava? Tinha toda a cultura. Só que aqui era o Moisés com a glória humana. E Deus não conta quanto a glória para a glória dele, porque a Bíblia diz que ele não dá a glória dele. Se tu pensar em entrar no ministério achando que vai dar glória para Deus com tua glória, você não tem nada, porque Deus, olha para cá, os primeiros 40 anos ele morou aonde? Estudou aonde? Se formou aonde? Morava aonde? Tinha poder aonde? Dominava aonde? Agia aonde? No Egito. Mas 40 anos depois, ele foi morar aonde? No deserto. Mexer com o quê? Com animal, fezes de animais. É assim, ficar no silêncio, sem contato com. E Deus fez o que aí nesse período? Quantos anos? 40 anos. Agora, se você for um curso superior, com 5 anos, quando você sai do curso, o que acontece? E agora imagine 40 anos. Sem contato social, com aquele universo, sem estar atualizado. Tem pessoas que até dizem assim: não, pastor, me dê um tempo porque eu estou desatualizado. E Deus desatualizou quem? Eita, porque, hein? Deus desatualizou. Vou dizer assim: Deus desprogramou para depois programar. Como é que diz? Resetou, não é isso? Ou seja, o homem saiu da universidade formado em arte militar, em arte da guerra. Ele não podia ver alguém batendo, que ele fazia o quê? Mas Deus não quer líder só da universidade. O líder de Deus é formado na taca, é formado no deserto, é formado em tudo. Agora preste bem atenção: se fosse para libertar com a glória, ele ia chegar para o faraó com a inteligência dele, com o cálculo dele, a lógica dele, toda a capacidade. Era assim ou não era? Mas olha quem é que vai lá: um homem com um cajadinho velho, um pastor velho do deserto, um homem que já com idade de quantos anos? 80, porque 40 havia se passado e 40 agora onde? Epa. Sabe por que 40 anos no deserto? Porque Deus pegou o saco Moisés e virou de cabeça para baixo, sacudiu, e quando Deus chamou, ele disse: quem sou eu para ir a Faraó? Aí Deus disse: agora é contigo. Por quê? Verso 2 Coríntios 4:7. Eita, irmão, eu gosto da Bíblia. Vai! 4:7. Temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Como? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então veja bem, por que o Moisés vai ter a autoridade de ir para Faraó, de enfrentar os magos, de enfrentar o Egito, de enfrentar tudo? Porque Deus se revelou Porque eu pergunto aqui a vocês, vamos lá agora, se ele tivesse só com diploma, ele teria coragem de enfrentar os magos? Não. Os magos, os feiticeiros? Se ele tivesse só com diploma, ele teria coragem de entrar lá? Não.
Por isso que ele até disse: Senhor, tu sabe que lá o faraó já me persegue. Aí pronto, Deus disse: não se preocupe, porque quando tu vai com a tua bagagem, Deus não vai na frente. Quando tu vai com a tua bagagem, a glória é só tua. Agora, quando você é esvaziado de Deus, eu li um autor que diz: se você quer que o mundo veja a glória de Deus, Deus primeiro tira a tua glória para botar a glória dele. Aí diz o apóstolo São Paulo, ele pega um vaso de barro e coloca o que no vaso de barro? Pronto, ele pega essa excelência, esse tesouro, não é assim? Olha para cá, o tesouro está onde? O tesouro está num vaso de ouro? O tesouro está num vaso de prata? O tesouro está num vaso culto? O tesouro está onde? Vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então por que Deus não contou com a inteligência de Moisés para o Egito? Por que Deus não contou com a sabedoria e a força militar de Moisés no Egito? Porque nisso ia dizer assim: mas ele escolheu um grande homem, um grande militar, um grande homem culto. Era assim ou não era? Mas Deus não precisa nem da minha cultura, nem da tua, nem do teu diploma. Ele quer vasos secos para ele encher da sua glória. Pastor Zé, quer dizer que não é para estudar? É para estudar. Agora, você expulsa demônio com estudo? Não. Expulsa no nome de... Você cura enfermo com a sua cultura? Pronto. O evangelho que você prega, quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? Então pronto. Então vamos lá. Aqui nós temos a segunda. Aí o Estevão, ele vai começar a primeira defesa, mostrando que Deus escolheu quem para ser o libertador? Moisés. Agora preste bem atenção. Está aqui, ó. Deus escolheu Moisés. Deus esvazia Moisés, não é isso? Está aqui, ó. Deus, esvazia de si e enche de Deus, ok? Porém, nós temos que entender o seguinte: nessa primeira defesa, vamos lá, os homens que eu falei aqui que foram escolhidos, quem? Vamos lá, começando do primeiro: Abraão, os patriarcas, José. Então pronto, Moisés. Agora preste bem atenção: com esses homens tão polidos, tão especiais, o povo aceitou? Então o problema não é liderança. O problema não é apenas o líder. O problema também é quem? É o povo. O povo que não tem o quê? Obediência. Eu pergunto: ao longo de toda a história do povo de Deus, foram sempre desobedientes ou não foram? Mas o problema estava nos líderes? Porque tem irmão que diz: se nós tivéssemos um pastor desse. Mas se tu tiver um pastor sem ter crença, não vai adiantar nada. Se tu tiver pastor sem crer na promessa, não vai adiantar nada. O negócio é que Israel tinha os melhores líderes, pastores, mas sempre estavam contra. Por que estavam contra? Porque eram desobedientes. Então Estevão estava dizendo o seguinte: vocês se orgulham de dizer que tem por pai a quem? Abraão. Vocês se orgulham dizendo que tem promessa, vocês se orgulham dizendo que tem herança, vocês se orgulham dizendo que são judeus, mas vocês sempre rejeitaram os escolhidos de Deus. Isso aqui é pesado, irmão. Aí agora nós podemos observar algo muito interessante. Veja bem que quando ele começa essa defesa, quando ele começa a falar isso aqui, aí nós temos algo muito interessante. Observem bem. Aqui a desobediência era um marco no deserto do povo de Deus. Por isso a geração antiga não entrou na terra prometida. E se vocês analisarem, a presença de Deus era real ou não era? Deus disse: eu estarei com... Em Êxodo 13 ele diz: eu vou estar na coluna de nuvem e na coluna de... Então olhe para cá: Abraão, Moisés, patriarcas, presença de Deus, glória de Deus, maná do céu. Tirou desobedientes do meio? Então pronto. E essa mesma expressão eu sou, ela foi dita por quem? Por Cristo Jesus. Aí vem o mais interessante. Deus disse: eu vou levantar um profeta semelhante a quem? A Moisés, que era o próprio Cristo. Mas veja como é que Deus chama Moisés o maior profeta. E eu pergunto: sendo o maior profeta, sendo o homem usado, sendo o homem escolhido, o povo obedeceu Moisés? Então pronto. Eita Deus. O povo não obedeceu quem? Moisés. Então, a primeira defesa está aí. Deus enviou o libertador, mas eles não obedeceram. A segunda defesa é que ele mostra aqui na desobediência, não é? Cadê aqui? A desobediência no deserto, não é isso? Aí é do 7, 30 a 46. 30 a 46. Isso, tu não botou aqui não? Botei não. Não. A desobediência, bota bem aqui, porque é bom para os irmãos que querem organizar bem direitinho.
A desobediência no deserto. Ok? 30 a 46, né? Muito bem. Aqui tu coloca do 29, né? Isso. Muito bem. Então você observa aqui que nós temos a desobediência de Israel no deserto. Mesmo tendo a presença de Deus, o eu sou, mesmo tendo tudo, o grande líder Moisés, mas eles foram o quê? Desobedientes. Foram desobedientes. Isso aqui é muito sério, é muito sério. Aí agora nós vamos partir, essa é a segunda defesa, nós vamos partir agora para o outro ponto de vista, que agora nós temos a gloriosa morte de Estevão. É isso? Observe bem o seguinte. Observem bem o seguinte, a gloriosa morte de um mártir, nós temos isso aqui. Primeiro, nós temos a irritação do auditório. Só para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia diz que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Mas depois que Estevão fez todo um relato, começando com Abraão, passando pelos patriarcas, chegando em Moisés, indo pelo deserto, mostrando tudo que Deus fez, eles não tinham como enfrentar, questionar, debater e vencer Estevão. Então, o que foi que eles fizeram para não ouvir a mensagem do Estevão? Taparam os ouvidos, dizendo: chega com essa história, nós não queremos essa mensagem. Veja que eu coloco aqui que tem mensagens, eles fizeram o quê? Taparam como? Vamos lá, 2 Timóteo 4, rapidinho, verso 3, começa do 3 em diante. 2 Timóteo 4, 3. 4:3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Virão tempo que não suportarão a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eu pergunto aqui, tinha erro na mensagem de Estevão? Estava bem embasada? Ele começou com a narrativa histórica, ele fundamentou ela, ele abalizou ela, mas eu pergunto aqui a vocês, o povo queria a história de Estevão? Não queria. Sabe por que eles não queriam a mensagem de Estevão? Porque eles já estavam dominados pelas suas próprias artimanhas lógicas. Eles já estavam dominados pelos seus argumentos. Irmão, é tão sério isso. Isso é tão sério que, se vocês observarem, aqui eles estavam lá, não podiam aguentar Estevão, não podiam aguentar a mensagem e fizeram o quê? Taparam os ouvidos. E eles entraram num estágio, em uma condição de irritação. Agora eu pergunto aos senhores, Estevão ficou irritado? Estevão ficou animoso? Estevão ficou perturbado? Estevão ficou intranquilo? Não. Por que ele não ficou intranquilo? Porque ele viu a glória de Deus. Quem vê a glória de Deus tem paz no coração em meio à tempestade. Quem vê a glória de Deus tem paz na mente e na alma em meio às pressões da vida, porque Deus já se revelou a ele, a ela. Observem bem, a paz de Deus na alma dava o que para Estevão? Confiança. E o coração e a mente estavam como? Enquanto todos estavam irritados, cheios de raiva, de ódio, como é que estava Estevão? E eles gritavam contra ele, eles gritavam. Mas eu coloquei aqui, quando enfrentamos a tempestade com Cristo, ele nos acompanha. Então veja que eles acusavam Estevão. Vocês podem observar, irmãos, quando a gente fala de Estevão, é muito interessante nós dizermos aqui, primeiramente, nós não estamos falando só de um diácono, nós estamos falando de alguém que foi escolhido para um trabalho social, mas que era cheio e quem é cheio do Espírito Santo não se limita a uma esfera, ultrapassa essa esfera. Ele saiu do social para o espiritual, pregar o evangelho com toda autoridade. Agora, se vocês analisarem, tem 3 coisas que caracterizam Estevão. Primeiro, vida cheia de fé e do Espírito Santo, vida cheia de graça e de poder. Era um homem que fazia sinais e Eu não estou falando de um diácono, porque tem diácono que ele só é diácono, ele não é nem cheio de fé, nem de sabedoria, nem do Espírito Santo e de poder, e nem de prodígios e maravilhas. Olha, aqui não é que o diaconato restringisse Estevão de ser um homem usado porque cargo não dá poder para nem diaconato, nem bispado, nem... O que mais aí?
diaconato, bispado, pastora, arcebispo, bispo, bicho, apóstolo, apóstola. Não é nada disso que traz a glória do evangelho. E que traz a glória é ser cheio do... Quem é cheio do Espírito Santo abala com o reino das trevas. Quem é cheio do Espírito Santo, ele pode ser um simples diácono, ele pode ser um simples pastor, mas se é cheio da graça, é cheio. Pode pra cá, Caio. Tem um bocado aí que estão com títulozão: bispo, pastor, apóstolo, bispado, arcebispo, o que mais? Bicho, o que mais? Capelão, capelobo, mas não tem nada de autoridade de Deus. É assim ou não é? Estevão era um homem cheio do quê? De fé e do Espírito. Lê aí Atos 6,5, rapidinho, vai lá. Atos 6,5. Isso. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha aí. Agora o 8. 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então não estava na autoridade do diácono, estava na autoridade de quem? De ser cheio do Espírito Santo. Esse homem se torna modelo de fé, modelo de sabedoria, modelo de graça e testemunho fiel, porque ele era cheio do quê? Então veja que nós estamos falando da igreja, como é o título aí? Da igreja que se arrisca. Não tente se arriscar. Bota pra cá, Caio, bota pra cá, bota pra cá. Tu tá filmando direito, bota pra cá. Não tente se arriscar se você nunca viu a glória de... Não tente se arriscar se você nunca foi cheio do... Porque o Estevão só vai se arriscar. Ele se arrisca a dar testemunho com autoridade, com poder, porque ele era cheio do quê? Então não entra se tu não é cheio do Espírito Santo. Não, mas ele é culto, mas não entra. Não, mas ele é muito inteligente, não entra. Aqui só vale se for o quê? Cheio do Espírito Santo. Aí você veja bem, e por que rejeitaram Estevão, pastor Aziel? Rejeitaram quem lá atrás? Moisés. Rejeitaram quem lá atrás? E rejeitaram quem mais? José. E rejeitaram quem mais? Pronto. E se rejeitaram ele, não vão rejeitar tu. Agora preste bem atenção, ele era cheio do Espírito e os judeus rejeitaram. Preste bem atenção uma coisa. Por que rejeitaram? Porque Estevão confrontou a religião fria deles. Por que rejeitaram? Porque Estevão confrontou a ideia do templo. Foi assim ou não foi? Isso aqui é muito claro. E se vocês analisarem aqui, porque os judeus se apegavam a duas coisas no Velho Testamento. Eles se apegavam ao quê? Duas coisas que os judeus se apegavam: a lei e o templo. Ouçam bem, eles se apegavam o quê? A lei e o que mais? Para eles era algo absoluto, era algo extraordinário. O que? Principalmente a tradição. Aí o que é que Estevão vem? Estevão pergunta aqui aos senhores: Estevão combateu a lei? Estevão combateu o templo? Não, porque tem gente que diz que ataca templo, ataca igreja. Estevão nunca atacou o templo, ele atacou a religiosidade que fazia desses objetos o seu maior símbolo de fé e soberania. E o Estevão deixa claro que aquilo ali era para falar do cumprimento de quem? De Cristo Jesus. Quem é o maior templo? Pronto, a lei e os profetas vigoraram até onde? Aí a Bíblia diz o seguinte, em João 1,17: porque a graça, a lei foi dada por... Mas a graça e a verdade vieram por quem? Então o Estevão sabia que tudo agora se cumpriu em quem? Em Cristo. Mas ele estava atacando o templo? Ele estava atacando lei? Não, senhores. Só falando a verdade. Então eles rejeitaram esse por duas razões. Disseram que, verso 11, leia aí, 6:11. Verso 6:11 de Atos. Atos 6:11. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Ou seja, ele nunca atacou nem... Vamos lá, ele não atacou Moisés, nem a lei e nem o templo. Olha o 13. Olha o 13. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Então, duas mentiras dos adversários, não é assim? Eles mentiram, criaram uma narrativa falsa, dizendo que ele atacou Moisés, atacou a lei e atacou o templo. Duas acusações mentirosas. Por isso que eles rejeitavam. Então eles rejeitaram. Olha, se eles rejeitaram os profetas, se rejeitaram Moisés, se rejeitaram Jesus, não ia rejeitar quem? Então pronto.
Agora vem o mais interessante. Quando você analisa toda essa história, eu pergunto aqui aos senhores: Estevão sabia que lá era tudo mentira? Estevão sabia que tudo era farsa? Estevão estava no meio de cobras? Estevão está no meio de judeus falsos? Mas por que ele não temia? Ele estava cheio do Espírito. Porque tem irmão que fica no meio das pessoas ruins ou da igreja: eu vou sair daqui. É assim ou não é? Eu vou sair daqui porque tem muita crítica, tem muito ataque, tem muita zanga. Se você está cheio do Espírito Santo, você olha para o falso, para o mentiroso, para aquele que é safado e diz: olha, Deus me escolheu e eu vou falar a palavra. Rejeitaram Jesus, rejeitaram Moisés, rejeitaram José, rejeitaram Estevão, mas eles não pararam de dizer o quê? A verdade. Eita, rapaz. E aí o Estevão prega 4 coisas que eu não vou explorar aqui. Mas do Atos 7, 2 a 8, ele usa a história de Abraão. Do 7, 9 a 16, ele usa a história de José no Egito. Do Atos 7, 17 a 43, ele usa a história de Moisés no Êxodo. Ok? E quando você chega no 4, 7, 44 a 53, ele usa o templo e os profetas. Olha que homem inteligente. Isso aqui eu não estou falando daquele pregadorzinho velho que fica inventando coisa em púlpito, não. Porque veja bem, um homem que vai defender a mensagem, quantos pontos tinha a mensagem dele? 4. E todos estavam bem fundamentado, bem esboçado. Então, observem bem. Tu bota até aí, Caio. Olha, do versículo 2 a 8 de Atos, a história de fé de quem? De Abraão. Do 7, 9 a 16, a história de quem? José no Egito. Do 7, 17 a 43, Moisés e o Êxodo. E do 7, 44 a 53, quem? A história do templo e dos profetas. E o que ele disse sobre o templo? Ele já disse o que Salomão tinha dito lá em 1 Reis 8. Nem os céus dos céus te podem conter. Ele estava atacando o templo? Não. Aí o apóstolo Paulo, quando ele prega em Atos 17, ele diz: Deus não habita em templo, porque a glória dele é imensa. Eu pergunto: Paulo estava atacando o templo? Estevão estava atacando o templo? Salomão estava atacando o templo? Então pronto, rapaz. Então pronto. Então está aí. Esse sermão é bem histórico. Quem eram os opositores? Judeus da sinagoga libertos, que eram judeus de origem grega. Ok? Está aí, judeus de origem grega. Vê aí o verso 9, só para os irmãos terem uma ideia. 7, 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Isso. 6, 9. 6, 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Está vendo? Então, veja bem que aqui o apóstolo, o Estevão, ele vai ter esses opositores. E aqui o pastor da lição, José Gonçalves, ele coloca que a igreja sempre vai ter opositores. Eu coloquei aqui 4 opositores, porque lá atrás nós tivemos filósofos como, por exemplo, filósofos como Augusto Comte, do positivismo, filósofos como Karl Marx, que dizia que a religião era o ópio do povo, era desgraça, ok? Nós temos filósofos lá atrás, como Nietzsche, que diz que Deus estava morto, e vários filósofos. Mas hoje não é nem a ideia filosófica. Hoje os maiores inimigos da igreja: primeiro, secularismo e materialismo. São os piores inimigos da igreja. Tentam reduzir a fé, ultrapassar ela, negando a autoridade da palavra de... Vocês podem observar que hoje a maioria dos crentes estão apegados ao quê? Ao materialismo e ao quê? Ao secularismo. Segundo inimigo da igreja, relativismo religioso. Nega a exclusividade de Cristo como único caminho. E aí pronto, não, isso aqui é bom, essa fé vale, isso aqui vale. Terceiro, perseguições ideológicas e políticas. Esses hoje são os maiores desafios de quem? Por exemplo, essa questão do casamento contrário à luz da Bíblia, não é isso? Casamento contrário à luz da Bíblia. Tu pode casar com quem tu quiser, é um direito teu. Mas nós pregamos a Bíblia, o casamento monogâmico, à luz da palavra de... Nós aqui não estamos atacando ninguém, a escolha é sua. Você escolhe casar. Eu quero casar com a jumenta. Pode casar, só que é contrário o quê?
A Bíblia é a palavra de Deus. Esses são os maiores e já líderes têm medo de pregar? Tem ou não tem? Bota pra cá, Caio. Um bocado se acovardando com medo de pregar o evangelho e a verdade de Deus. Mas nem que morra, nós temos que pregar não, veja bem, não é atacar pessoas, é pregar a verdade, para libertar vidas. Olha, Jesus pode te libertar disso, Ele pode te dar vitória, mas não atacar. Nós não atacamos nem negros, nem mulheres, nem ninguém. Não somos homofóbicos, não somos, o que mais? Preconceituosos, não. Racistas, não. Nós pregamos a verdade de Deus. Somos contra o quê? A liberação das drogas. Somos contra o quê? Liberação de armas. Pronto, porque uma pessoa na raiva descontrolada, ela pode sacar a arma e matar. O que mais? Liberação do quê? Aborto. Nós somos contra aborto de qualquer tipo, porque contraria o princípio da palavra de Deus. O que mais? Ideologia de gênero, que é outra. Esses são os inimigos. Esse negócio de filósofo já passou. Os inimigos da igreja hoje são esses aqui. São esses aqui. Que deputados apoiam isso, sim ou não? Senado está apoiando isso, tá ou não está? Agora, nós estamos pregando a palavra de Deus. E aí vem os falsos mestres. Então nós temos esses 4 níveis que atacam a igreja do Senhor. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, para finalizarmos aqui. Esse homem que estava morrendo, eu pergunto, ele tinha um coração cheio de ódio? Quando ele estava morrendo, ele seguiu os passos de Jesus. O que foi que ele disse aos seus opositores? Perdoa, Senhor. Vê o último versículo de Atos aí. Olha aí. Atos 7:60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E tendo dito isto, tem um teólogo que diz que ele foi recolhido no colo do Pai como uma criança, porque nunca negou a fé. Vamos lá, só o resumo, Deus abençoe. Testemunhos inspiradores de homens de Deus. Estevão, um homem de Deus, apenas 5%. Senhor. Porque é o seguinte, em todo o Novo Testamento ele foi falado apenas quanto? 5%. 5%. Agora imagine, tem gente aí que tem uma página de história com 500 páginas, uma biografia, mas não vale 5% do Estevão. Vai. Influência, exemplo de fé, ousadia e coragem. A influência dele era do quê? Era a influência dele? Era por causa de like? Não. Era uma vida de quê? De fé, de ousadia e coragem. Vai. A falsa narrativa. Já falamos. Indo além da sua função social. Falamos. Ele não era só um diácono. Porque tem irmão que diz, mano, nessa igreja só um diácono. É porque tu não tem o Espírito Santo. É assim? Irmão, só um levita. Só presta para cantar. Não tem o Espírito? Quem tem o Espírito Santo ultrapassa. Uma vida cheia de virtudes. O que ele tinha na vida? Fé, poder, milagres e autoridade espiritual. Falamos, vai. Os opositores, falsas narrativas, inveja, afirmavam que era adversário de Moisés. Eu pergunto, o Estevão se preocupou com as falsas narrativas? Não. Se preocupou com os opositores? Não. Se preocupou com a inveja? Não. Ele continuou o trabalho? Dele. Pronto, vai. Filósofos contra a igreja. Vai, nós falamos. Estevão, o pregador, primeiro apologista. É o primeiro apologista e o primeiro mártir, vai. Não se intimidava pelas falsas acusações. Isso. Não procurou se livrar da perseguição. Ele orou pedindo, Senhor, não me deixa morrer na mão dos meus adversários. Não. Vai. Aspectos do sermão de Estevão. Sim. Grande conhecimento histórico. Não adianta pregar se tu não tem Bíblia, nem conhecimento histórico. E da cultura do seu povo. Quem não tem Bíblia, eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Vai já pegar. Vai pegar. Tu não sabe de Bíblia. Tu não sabe de Bíblia. E você não crê na autoridade da palavra para gerar o milagre. Você acha que essa sua asvadinha, esse negocinho vai gerar alguma coisa. Vai. Interpretava os fatos à luz da Bíblia. Isso. 3 aspectos do sermão: os patriarcas, vai. Moisés, vai. O tabernáculo vai. E o templo e a conclusão. Tudo nós já falamos. Já. Moisés, de líder rejeitado a legislador reprovado. Rejeitando os enviados de Deus. Isso. A ingratidão de Israel. Vai. Os rejeitados: Moisés, Jesus e Estevão. Vai. O lugar do tabernáculo e do templo. Vai. O templo para os judeus. O simbolismo da tenda do testemunho. Tanto o templo como a tenda apontavam para quem? Para Cristo. Pronto, vai. Povo rebelde de duro coração. Quando o povo é rebelde de duro coração, Moisés muda? Não. Os milagres mudam? Não. A glória de Deus muda? Não. Vê maná muda? Não. Vê glória de Deus no deserto? Não. Vê milagres e sinais muda? Não. Se tu não abrir o coração para ser transformado, nem Moisés presta para tu. Vai. Uma pregação que eles não queriam ouvir. É dura demais. É como muito não quer ouvir a nossa. Não é assim? Deus abençoe. Selando seu destino. Pastor Wagner, ora a Deus. Dá as bênçãos.
Bendito e eterno Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, pela Tua palavra que foi, Pai amado, colocada aos nossos corações, ensinada nessa noite, Pai. Abençoe em nome de Jesus Cristo os Teus filhos, meu Pai, que estão do outro lado, assistindo conosco, louvando a Deus conosco, meu Pai, adorando ao Senhor conosco. Abençoa poderosamente os pedidos de oração, por libertação, por cura, Senhor, abençoa poderosamente. Também o nosso pastor presidente, pastor Osiel, e assim cada um de nós. Continua conosco, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.